Atos capítulo 16, os versos 16 ao 31, uma resposta simples para a maior de todas as perguntas. Quantos trouxeram suas Bíblias, livros? Muito bem, lá na galeria também, aqui. Mas hoje vamos usar, hoje pela manhã eu fiz a leitura, os irmãos lendo nas suas versões, não é? Mas agora vamos usar a nossa mídia. Podemos começar então? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Hoje, meus amados e amadas, isso já foi dito milhares de vezes, nos lugares os mais diferentes, em templos os mais diferentes. Em templos simples, barracões, diríamos como o de várias igrejas no Sudão, por exemplo, onde ainda há muitos templos cristãos, feitos de barro e palhas, nos quais geralmente não dá para entrar sem se dobrar o corpo. Mais uma vez, os cristãos lá estão sendo perseguidos. O Sudão é o 10º maior país perseguidor de cristãos no mundo. Mas essa mensagem também ainda é pregada em templos suntuosos, dotados com tudo que praticamente o conforto e a tecnologia oferecem em termos de lugares para reuniões. Mas sabe Deus em quantos lugares lúgubres, tristes, sujos, de prisões miseráveis, esta mensagem também foi e está sendo hoje pregada. Sabe, o texto que nós lemos, ela foi dito, esse texto foi falado e tirado do que foi dito dentro de uma prisão romana, por volta do ano 51, 52 da era cristã. E à luz de informações históricas, nós podemos dizer que a prisão onde estavam esses dois pregadores era um primor. Um primor em termos de umidade, de ratos, de baratas, de mau cheiro, enfim, de condições humanas deploráveis. Mas essa mensagem foi pregada dentro dessa prisão
e por 2 presos, um chamado Paulo, outro chamado Silas ou Silvano. Eles eram o que nós cristãos chamamos de missionários itinerantes. Eles eram o que os cristãos primitivos chamavam de apóstolos. Chamavam-se apóstolos, ou chamava-se apóstolos, primeiramente os que pertenceram àquele grupo de 12 homens que seguiram a Jesus Cristo desde o início, e um deles, nós sabemos, tornou-se o traidor, mas foi substituído. Este grupo apostólico é um grupo especial, único na história, tanto que na linguagem figurada do Apocalipse, o último livro da Bíblia, os seus nomes estão gravados nos 12 fundamentos do muro da cidade eterna, deixando claro que eles são irrepetíveis e não podem ser substituídos. Mas também eram chamados de apóstolos os que a princípio saíam para pregar o evangelho sem terem lugares antes escolhidos para chegar, porque a palavra apóstolo tem esse sentido: enviado, comissionado, mensageiro, enfim, missionário. Paulo e Silas e também Lucas, que escreveria depois sobre isto, então estavam viajando por vários lugares e chegaram a uma cidade situada no que hoje nós chamamos de República da Grécia. Chegaram a Filipos, da Macedônia. Essa cidade não existe mais. As ruínas dessa importante cidade dos dias de Paulo e Silas estão hoje a uns 15 quilômetros do porto grego de Kavala. Bem, mas nessa cidade eles foram presos porque, ao libertarem uma mocinha de um espírito maligno, eles causaram a ira dos proprietários da moça, que acusaram esses missionários de desrespeitadores dos costumes locais. Uma moça que era 2 vezes escrava. Era escrava porque a sua pessoa pertencia a proprietários, ela tinha donos, e era escrava porque era possuída por um demônio. Um demônio que, como todos os demônios, mentem. Só Deus sabe, né, o que ainda vai acontecer. Mas o diabo não sabe sobre isso. O diabo não é onisciente. Ele pode sugerir, ele pode imaginar o que vai acontecer e até tentar montar o que vai acontecer, mas ele realmente não sabe o que vai acontecer. E os que se prestam a prever o futuro estão fazendo a obra diabólica da mentira. É sempre melhor ficar com o que Jesus diz: já basta a cada dia o seu próprio mal. Ou o que o poeta sagrado dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Observemos que as previsões feitas pelos profetas do Antigo Testamento, que transmitiam os avisos de Deus sobre o futuro, mesmo quando envolviam pessoas em particular, estavam dentro de um contexto nacional e universal. E Jesus disse que todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mateus 11:13. Os profetas do tipo do Antigo Testamento acabaram em João Batista. Os poucos exemplos que temos de previsão de futuro no Novo Testamento foram fatos isolados com um objetivo especial. Ágabo, por exemplo, é um nome sempre citado pelos que defendem a ideia de que ainda temos os que podem fazer previsões como regras e não exceções, porque era chamado de profeta e ele fez previsões acerca de Paulo e da situação de Jerusalém. Nós cremos sem problemas que ele, Ágabo, recebeu especificamente o que passou, mas não porque era um prognosticador, e sim um pregador. Daí a ser chamado de profeta, e que por isso tinha facilidade de falar, e foi então usado pelo Espírito Santo para dizer o que tinha de ser dito. Endossa esta posição o fato de que vários dos chamados profetas do Novo Testamento não aparecem em lugar algum fazendo previsões, mas estão somente sendo pregadores. Barnabé de Chipre, por exemplo, um nome de destaque entre os primeiros cristãos, foi chamado de profeta, mas em lugar algum nós o encontramos fazendo previsões. Os chamados de profetas eram assim designados porque eram pregadores itinerantes. Diferentemente dos apóstolos que saíam para pregar sem um destino fixamente estabelecido, os profetas normalmente saíam para pregar sabendo até onde iriam. Por isso Barnabé, mencionado, era apontado como um profeta, mas também como um apóstolo. O Didaqué, um documento cristão escrito antes
do ano 100 nos leva a entender essa diferença entre profetas e apóstolos para os cristãos primeiros. Mas porque Paulo e Silas libertaram a mocinha, os proprietários da mesma ficaram furiosos e conseguiram levar os 2 pregadores cristãos para a prisão, dentro daquilo que o direito romano chamava de indicta causa, sem exame. Porque eram pregadores da libertação em Jesus Cristo, aqueles 2 pregadores foram presos. Lucas, por razões várias, não foi preso, mas continuou escrevendo sobre os 2 companheiros de viagem. Quantas vezes nós já paramos para, com seriedade, pensarmos nisto? O sermos presos porque assumimos posturas em relação ao senhorio, ao domínio de Jesus Cristo em nossas vidas, que podem aborrecer as autoridades políticas e religiosas. Por enquanto nós vivemos em um país onde a lei maior ainda protege o nosso direito de seguirmos ou tentar seguirmos Jesus Cristo da forma que nós entendemos ele deve ser seguido. Honestamente, eu não sei se vamos continuar a termos esta proteção por muito mais tempo. De qualquer forma, esta proteção legal não nos impede de sofrer perseguições morais, psicológicas, emocionais. Imagine você, meu jovem universitário, imagine você, minha jovem universitária, imagine vocês diante dos seus colegas universitários dizendo que tem dificuldades enormes de aceitar a teoria da evolução, que a respeita, que admira os seus pesquisadores, mas que você tem uma tendência muito maior, é óbvio, a crer na criação, porque a Bíblia diz, mas não só porque a Bíblia diz, porque ela também tem lógica, e tem uma lógica científica, apesar de muitos não querem admitir isso. Mas imaginem vocês dizendo para os seus colegas da universidade que vocês são contrários ao relacionamento sexual fora do casamento. Imagine o que vocês vão ouvir. Imaginem, porque se vocês também disserem isto hoje, no meio da juventude que se diz evangélica, só Deus sabe o que vocês vão ouvir. Nunca nos esqueçamos dos que, por causa do Evangelho de Cristo, estão hoje sofrendo humilhações, prisões e ameaças de morte. Não nos esqueçamos do nosso missionário, que é mantido por esta igreja e mais 2 ou 3. Nosso missionário no meio muçulmano, vocês sabem o nome dele, e a cabeça dele continua a prêmio. A Coreia do Norte é o país que mais persegue o cristianismo no mundo. Há centenas e centenas de cristãos hoje presos no que eles chamam de campos de reeducação, de uma das ditaduras mais doentias da história, nos quais sabe se esses cristãos são maltratados, bem mais maltratados do que os outros prisioneiros, e não poucos já perderam suas vidas e as estão perdendo nesses campos. A Coreia é considerado o maior país, ou o país número 1, em termos de perseguição aos cristãos no mundo. A Somália é o 2º maior perseguidor de cristãos no mundo. O número de cristãos lá é desconhecido. Reunir-se numa igreja é impossível, e por isso os poucos crentes se reúnem às escondidas. O país é muçulmano e dentro do seu território vive uma das mais violentas organizações terroristas muçulmanas do mundo, que constantemente busca por pessoas que são cristãs e, quando as descobrem, matam-nas imediatamente. O Paquistão é o 7º maior perseguidor dos cristãos no mundo. A lei anti-blasfêmia, que, entre outras coisas, proíbe de alguém dizer que Jesus é o Salvador fora do templo cristão no Paquistão, você não pode na rua dizer que Jesus Cristo é o único Salvador. Se a polícia ouvir, se alguém ouvir e denunciar você, você é preso por blasfêmia contra o Islã. Você pode dizer isso dentro do seu templo. E assim mesmo sem muitos estardalhaços. Pois esta lei voltou outra vez para o parlamento paquistanês e foi reforçada, e agora nós temos uma senhora cristã acusada de blasfemar contra o profeta Maomé, o que ela disse que não fez, e provavelmente ela será condenada à morte. O México, o nosso conhecido México, está em 38º lugar como um país perseguidor.
Isso porque nas áreas rurais do país está se tornando comum que as pessoas que se convertem a Cristo sejam espancadas, multadas, assediadas e impedidas de serem consultadas nos postos de saúde do governo, expulsas de suas casas e até mortas. Isto sem que as autoridades federais mexicanas tomem quaisquer providências, embora a Constituição do país garanta que as pessoas lá possam escolher a religião que desejam seguir. E Israel? Israel não faz parte dos países perseguidores. Então, quem diria? Duas organizações religiosas mais fortemente conservadoras, Al-Hava e a Ur-Lachim, apoiadas por políticos, estão criando enormes dificuldades para os cristãos em Israel. Nesta semana que se foi, eles impediram um encontro de judeus messiânicos em Jerusalém. Seus articuladores políticos, entre os quais está o vice-prefeito de Jerusalém, Ari Erkin, continuam tentando passar uma lei no parlamento israelita, no Knesset, que proíba a evangelização de judeus. Eles querem que tentar evangelizar judeus no território de Israel seja considerado um crime contra o Estado. E a proposta está em discussão. Não foi vencida ainda. Há uma minoria que força esta situação, uma maioria que está com problemas porque sabe do apoio que os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos americanos, dão ao Estado de Israel e entendem que isso poderá trazer dificuldades para eles, mas até onde isso poderá ser suportado? Alguém cristão foi lá e resolveu visitar uma cidade de judeus conservadores. E quando ele foi e entrou, logo foi barrado, e a pergunta foi, você é cristão? Ele disse, só você não pode entrar em nossa cidade. Ele disse, mas Israel é um Estado democrático. A Constituição diz que as pessoas aqui podem se mover e ir para lá ou para cá. Sim, a Constituição diz, mas a nossa lei é maior do que a Constituição, é a lei de Yahvé. Você não pode entrar na nossa cidade. Ele não se conformou, foi à polícia e disse, só que eu quero entrar na cidade, eu quero conhecer a cidade. E os policiais coçaram a cabeça e ele diz, a Constituição diz que eu posso fazer isso. A polícia disse, tá bem, vamos lá, nós vamos entrar com você. Não é? E colocaram ele no meio da policial, o carro de polícia veio, chegou e avisou, nós vamos entrar com ele. E se vocês tentarem alguma coisa, nós vamos ter que reagir como policiais. Os judeus fizeram o seguinte, fizeram um corredor bem grande, enquanto aquele cristão com os policiais iam entrando, eles gritavam, publicano, 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 e lá vai pedra. Não é? Bem, não podemos julgar o Estado de Israel por um grupo de religiosos, não é, extremistas, mas esta questão do parlamento nos preocupa grandemente, não é? Pelo carinho que nós temos com o povo de Israel, porque nós dizemos que ainda há uma lacuna na igreja que terá que ser preenchida, não é? Com a conversão dos judeus, que já vem acontecendo desde os tempos primitivos. A primeira igreja cristã foi feita por judeus, mas que seria, talvez, alguns entendem, alguma coisa maior para esses tempos finais. Meus irmãos, causa problemas mesmo nesta sociedade em que vivemos, os nos dizermos cristãos. Há cristãos que aprendem e ensinam que é verdade, eles precisam crer em Jesus Cristo para serem salvos e salvas, mas aprendem e ensinam que esse crer em Jesus significa depender de sacramentos, cumprir rituais e fazer determinadas coisas que as suas igrejas exigem. Mas não foi isso. Não foi isso que Paulo e Silas ensinaram ao carcereiro de Filipos. Eles disseram, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Não, eles não disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e então faça isso e faça aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. Eles disseram, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Oh sim, para aquele homem de Filipos, depois vieram os ensinos das doutrinas básicas, veio o batismo, mas em primeiro lugar se fez necessário assumir Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Arrependidos então dos seus pecados, porque reconheceu isso, aquele homem vai experimentar uma extraordinária mudança de vida na sua história. É incrível, mas há cristãos que não querem ser salvos pela graça de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Escreveria mais tarde esse mesmo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, Efésios 2, 8, 9. Querem ser salvos por penitências? Querem ser salvos por obrigações religiosas? Querem ser salvos por submissão a rituais, querem ser salvos pelo que eles ou elas podem fazer. O apóstolo Pedro foi tão claro quando pregou diante das autoridades judaicas em Jerusalém, enfurecendo-as: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou em pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ou devamos ser salvos. Atos 4, 11 e 12. Alguém uma vez me perguntou se esta pregação nossa de só crer em Jesus não é algo fácil demais para uma realidade tão importante como é a realidade da salvação ou da vida eterna. Então ele me perguntou: o senhor não acha, pastor, que isso é fácil demais? Dizer que as pessoas apenas precisam crer em Jesus? Fácil demais. Fácil demais. Jamais. Nossa salvação custou a Jesus o salto no mais trágico dos abismos, onde as densas trevas o esperavam. Custou a Jesus o salto no mais trágico dos abismos, o da morte horrenda na cruz, experimentando o que era para nós, seres humanos pecadores, e não para Ele, Deus, como um filho sem pecado, santo de Deus, experimentar. Mas que como um filho, isto é, como gente, como ser humano, experimentou, sorveu até a última gota da crucificação. Cícero, o famoso orador romano, chamou a crucificação de o crudelissimo te aterrimum supplicium, o mais cruel e repugnante de todos os castigos. Pois foi a isto, querido e querida, foi a isto que o Senhor Jesus Cristo se submeteu, mesmo sendo o Senhor da vida. Foi a isto que Ele se submeteu por minha causa e por sua causa. E volto a dizer uma frase que muita gente não gosta, já me disseram que não gostam de ouvir, mas eu vou repeti-la: eu matei Jesus, você matou Jesus. Ele morreu por minha causa, Ele morreu por sua causa. Sem que Ele, Jesus, tivesse morrido em sacrifício em nosso lugar, esta salvação seria impossível para nós. Então a salvação jamais poderá ser visto como algo fácil demais. Não por causa daquilo que Ele fez. Ela não foi fácil, nada fácil, terrivelmente difícil. Com certeza há os que jamais teriam coragem de dizer que só crer em Jesus é fácil demais, mas que, por outro lado, não conseguem entender a suficiência da morte de Cristo na cruz, aonde Ele disse: está consumado. E inventam outras coisas, inventam juízos investigativos e coisas semelhantes. Não conseguem crer na suficiência da cruz, porque querem, além de Jesus, depender disso ou daquilo para serem salvos ou salvos. Também não pensemos que a nossa parte, o crer em Jesus, seja algo fácil. Na verdade não é. Quando nós nos interessamos em crer em Jesus Cristo, a depender dele como Salvador e Senhor, as forças do inferno entram em pânico e procuram agir para que esse interesse meu, seu, não vá adiante. Por isso é que foi o próprio Senhor Jesus que, ao falar aos seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, disse que seria Ele, o Espírito Santo, quem convenceria a mim e a você do pecado e da justiça de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, nem eu e nem você
vamos levar adiante o nosso desejo e necessidade de crer num Salvador e de se chegar a Jesus Cristo. É preciso uma interferência de Deus, desse Deus que nos deu o direito de crer, desse Deus que dá no lugar da nossa mente a capacidade para crer, mas há forças extraordinárias maiores do que nós tentando impedir que isso aconteça. Por isso precisamos do socorro do Espírito Santo de Deus, mas esse Espírito Santo está muito interessado em nos ajudar a crer, a não sermos incrédulos. Um dia um homem se chegou a Jesus e disse: Senhor, me ajuda a crer. Era o seu filho que estava doente, possesso, os apóstolos não conseguiram resolver a situação da criança, e a criança o menino, né, foi trazido a Jesus, e conversando com aquele pai, Jesus disse: olha, mas se você crer, e como eu amo essa passagem, irmãos, porque ela diz o que eu sou, o que você é, o que nós somos, porque aquele homem desesperado diante de Jesus só tem uma coisa para dizer: então ajuda a minha fé. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu sei que tenho que crer, mas não estou conseguindo crer. Eu não consigo crer. Me ajuda a crer. E Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo ajudaram, não é? Aquele homem a crer, e ele pôde ver o milagre, sem dúvida também encontrou naquela oportunidade a salvação para a sua alma. Só sendo uma ação de Deus em nós é que nós conseguimos crer em Jesus, mesmo sabendo que esse crer há de significar o que ele disse: quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus é algo voluntário. Ninguém é obrigado a segui-lo. É um absurdo, né? Quando a gente lê na história do cristianismo, aquela época em que igrejas cristãs se tornavam oficiais e se tornaram oficiais em vários países do mundo, e a lei determinava que você tinha que pertencer àquela igreja, que você não tinha a opção de seguir aquela fé ou não. Há um país na Europa, isso já foi mudado há poucos anos atrás, há bem poucos, não há muito tempo não. A Suécia. A Constituição da Suécia determinava que toda pessoa que nascesse em território sueco era automaticamente membro da Igreja Evangélica Luterana da Suécia. Não importa o que os pais eram, não importa o que você quer, você é membro da Igreja Luterana da Suécia pela Constituição, não era pelo batismo. Era a única igreja do mundo onde as pessoas se tornavam membros por causa da Constituição e não por causa do batismo. E aí acontecia um fenômeno interessante, né? Quando eles iam contar a população e os membros dos grupos religiosos, os grupos religiosos tinham mais gente do que a população. Claro, porque havia muitos que eram contados como luteranos, mas já eram batistas, ou eram católicos, ou não eram nada, não é? Mas estavam sendo contados. Isso mudou algum tempo atrás e não acontece mais isso, não é? A igreja ainda continua sendo a igreja do Estado, oficializada, mantida pelo Estado, mas não tem mais essa coisa esdrúxula, né? De se ser membro dela apenas porque nasceu num lugar. Mas isso, irmãos, nos mostra o tipo de cristianismo, não é? Que tem sido instaurado ao longo do tempo e nos rodeados e fazendo-nos chegar até os dias que nós seguimos, quando Jesus disse: não, quem quiser me seguir, então tome a sua cruz e siga. Então não tem que obrigar as pessoas a crer. Maldita Santa Inquisição e cruzadas e coisas parecidas, não é? Que tentavam impor a vontade de um determinado grupo religioso, e isso não é só questão dos amigos católicos, mas protestantes fizeram isso também em seus países, manchando de forma terrível e pavorosa a história do cristianismo. Há de significar sempre o crer em Jesus, o receber Jesus, uma luta constante para que sejam nossas as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Jesus se entregou por mim, Jesus se entregou por você. Meu irmão,
crente em Jesus Cristo, você que já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador absoluto, pense um pouquinho nisso agora. Ele se entregou por você. Tudo que ele passou na cruz foi por você. Então você acha que ele não cuida de você? Você acha que ele não está interessado na sua vida? Você que está sofrendo, você que está chorando, você que se sente perdido nos emaranhados da existência? Será que o seu Senhor, que se deu por você, que se entregou por você, que passou na cruz o que passou por sua causa, não tem interesse em você? Obviamente que tem. Não, ele não nos promete uma vida de mar de rosas, ele não nos promete uma vida sem lágrimas, não nos promete uma vida sem problemas, mas nos promete uma vida com a sua presença. E é por causa da sua presença que nós podemos dizer o que o oráculo de Deus diz: nem a vida nem a morte me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a maior parte dos nossos políticos realmente cresce em Jesus Cristo, e não estou falando de se dizerem cristãos, católicos ou protestantes ou evangélicos, mas se pertencessem a Jesus, não haveria tanta busca por interesses próprios, não haveria corrupção, e não havendo tanta corrupção, não haveria tanto sofrimento, nem tanta violência. Se a maior parte dos dirigentes do mundo crescem de fato em Jesus Cristo, a Rússia e a Ucrânia não estariam em guerra. Se os ucranianos e russos realmente crescem em Jesus Cristo, apesar de se dizerem membros da Igreja Ortodoxa, se realmente a população desses dois países crescem em Jesus, essas populações não estariam agora em guerra. Teriam resolvido os seus problemas. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma completa, de forma plena. Mas porque o mundo não quer Jesus, o mundo agoniza. As horas, os dias estão contra nós. É só prestar atenção no nosso planeta doente, que muitos ainda acham que poderá ser salvo pela ciência, mas não será. Não será. A ciência é essencialmente uma bênção de Deus, mas ela não pode salvar o mundo. Bem, mas se a maior parte do mundo não crê em Jesus, eu posso crer. E daí? E daí que isso faz muita diferença. Cada um, irmãos, cada uma que crê em Jesus Cristo, começa a transformar um pouco esse mundo. Começa a mudar também um pouco esta sociedade. A Bíblia conta que quando Deus avisou que iria destruir Sodoma e Gomorra, ela conta que Abraão foi orar e foi falar com Deus e disse: Senhor, nessas cidades, Sodoma e Gomorra, se nelas existissem 50 pessoas, tementes a Ti, o Senhor destruiria as cidades, mesmo estando lá essas 50 justas pessoas, esses 50 justos? E Deus disse a Abraão: não, Abraão, se lá existirem 50, eu não destruirei essas cidades por amor a eles. E nos diz o relato bíblico de que 50, os números baixaram para 45, 40, 30, 20, até chegar 10. E Deus disse: se existirem lá 10 pessoas que me temam, que sejam justas, por amor a essas 10, eu não destruirei as cidades. Mas não havia. Não havia. Gênesis 18, 23, 33. Eis a importante lição, irmãos, é de que quando eu e você nos tornamos obedientes a Deus, porque cremos em Jesus Cristo, e toda a obediência começa aí. Jesus disse isso, que a vontade do meu Pai é que vocês creiam, e aí começa a obediência. Não é obedecer regras e essas coisas que vêm na sua vida e que você vai procurar, por amor a Jesus Cristo, vivê-las, mas não é, a obediência não começa por aí. A obediência é receber a dádiva que Deus deu, que é Jesus Cristo, para que você deixe de ser o filho da desobediência. Porque os filhos da desobediência têm sobre eles a ira de Deus. E a ira de Deus se resume, depois de muitas coisas
que pode acontecer nessa vida, mas acaba com a danação eterna, a perdição eterna. E quem tem Jesus Cristo está livre disso, então a obediência começa por aí, para que depois as outras coisas comecem a acontecer. Então, nós temos que pensar nesse nosso dever e de como é bom isso e de como isso interfere. Receber a Jesus Cristo na vida e para a vida sempre vai implicar em mudanças ao redor. Pode ser na família, os negócios, sempre haverá mudanças. Eu preciso de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Eu preciso que Ele seja o Senhor absoluto da minha vida, o centro do meu culto, da minha devoção. Eu preciso que Ele seja a minha religião. Só assim a minha vida será diferente e para sempre. Só assim eu terei como influenciar o meu lar, o meu casamento, os meus negócios, o meu emprego, o meu país e, por que não, o meu planeta. É verdade. Nunca se deu uma resposta aparentemente tão simples para uma pergunta tão importante e tão urgente como esta. O que devo fazer para ser salvo? Foi o que perguntou o carcereiro da prisão romana da cidade de Filipos. Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Responderam os 2 pregadores que estavam presos por causa do Evangelho. Nunca se deu uma resposta tão simples, mas tão profunda, tão transformadora, tão poderosa quanto esta. E esta resposta também tem sido a sua resposta a Jesus Cristo? Você já crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Mas crê de verdade, não é crer apenas acreditando, admitindo. Lembra-se que Tiago diz que crer em Deus é importante, mas até os demônios creem, não é? Só que eles estremecem, né? Como vê a realidade de Deus. E tanta gente diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Alguém tentando explicar essa diferença de acreditar, não é, em Jesus e de crer em Jesus, como se entende que deve ser a palavra crer, contou uma história de que isso teria acontecido nas cataratas do Niagara Falls, nos Estados Unidos. Esses homens que ficam passando, se equilibrando em cima de cabos e passando por cima de edifícios e cruzando cachoeiras, né? Esses são loucos, mas tem louco para tudo. Então apareceu um dos grandes homens que faziam isso, e ele foi, deu uma volta e voltou, e depois ele perguntou às pessoas: você acredita que eu posso atravessar esse cabo com um saco nas minhas costas? Ah, sim, você pode. Ele colocou um saco grande, foi, andou e voltou. Depois ele disse: vocês acreditam que eu posso passar com uma pessoa nas minhas costas por esse cabo? E as pessoas disseram: sim, nós acreditamos. Quem quer vir? Oh, ninguém. Não, aí não. Mas Jesus é mais ou menos assim, irmãos. Só que se ele disser: pode vir nas minhas costas, ele vai atravessar com você até o outro lado e não vai cair mesmo. Essa é a diferença de acreditar e de crer. E é isso que eu estou perguntando a você conosco nessa noite. Não estou querendo saber quanto tempo você tem de membro desta igreja ou de outra igreja que você frequente. Eu estou perguntando se você já crê de fato em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por isso já pode experimentar mudanças na sua vida, talvez algumas tênues, ainda simples, mas na certeza de que elas irão aumentar e a sua influência há de ser benéfica a todos quantos passarem a conhecer você, conviver com você. Se você não fez isso, faça isso o mais depressa possível, porque você, nesse caso, vai ter a sua alma fazendo esta mesma pergunta: o que tenho de fazer para ser salvo? Mas você não está ouvindo a resposta. Creia no Senhor Jesus Cristo. E aí poderá ser salvo a sua casa, quem sabe seus amigos, enfim. As consequências dessa sua aceitação virão de um jeito ou de outro. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar. Duas estrofes serão tocadas agora pelo nosso instrumentista. Eu quero que todos pensem aqui sobre Jesus.
Se você está aqui conosco nessa noite, mas ainda não crê de fato em Jesus Cristo, peça ao Espírito Santo de Deus que ajude você a fazer isso hoje. Você quer isso. E o Senhor vai receber o seu desejo, vai trabalhar isso, para que nessa noite você saia crendo. Se você vai fazer isso, eu não vou chamar você para se manifestar, porque talvez você já seja membro da igreja, desta igreja, de outra igreja, e essa decisão agora é sua, de você com aquele quem você já declarou como Senhor, mas na verdade não tem sido Senhor, né, da sua vida. Mas se há alguém aqui conosco que nunca fez esta decisão, lá na galeria, aqui no nosso templo, aqui à esquerda, e gostaria de se manifestar, de dizer: eu quero receber Jesus, eu quero crer em Jesus. Talvez você precise de ajuda para isso, de outras explicações. Não importa qual é o caso, nós queremos saber se você estaria aberto a isso. Então, onde você está, levante a sua mão, para que eu possa encaminhar algum dos nossos pastores, para depois conversar com você e acompanhá-lo conforme a necessidade. Vamos aguardar enquanto os hinos estão sendo tocados. Seja qual for o momento que você quiser, tome a sua decisão. Deus nos abençoe a todos. Amém.